Como causar o fim do mundo com o poder da sua mente. Isso é possível? Claro, é possível sim. Eu vou explicar, teoricamente, como você poderia fazer uma coisa dessas. Claro que eu não recomendo que as pessoas destruam, acabem, dominem o mundo, né? Vamos viver em paz, vamos ser amigos. Mas vamos dizer que, hipoteticamente, alguém esteja com o saco cheio de tudo e resolva acabar o mundo, certo? E dominar o mundo. Baixou o Thanos na pessoa e ela quer estalar o dedo para todo mundo desaparecer, talvez. Então eu vou explicar exatamente como você poderia fazer uma coisa dessas, influenciando a própria natureza da realidade, tá bom? Com o poder da sua mente. Vamos lá. Você já deve ter visto o filme Matrix, que foi lançado em 1999. O primeiro, né, da trilogia. E esse filme marcou uma geração de pessoas escolhidas que enxergam através do véu da realidade. Porém, tem uma analogia nesse filme muito interessante. Lembra daquela cortina de caracteres, código, na cor verde fósforo, descendo em colunas, com um fundo preto? Sim, aquele visual de código que tomava conta do cenário, como se a própria realidade fosse construída a partir de código, certo? Lembram disso no filme? Então, é essa analogia que eu quero usar. Imaginem, sim, que a própria realidade que você enxerga seja constituída de código. Mas, diferente do filme Matrix, vamos considerar que, porque no filme, né, não era código binário, era código escrito com caracteres alienígenas, certo? Mas vamos considerar que a realidade verdadeira, aquela que a gente mesmo vive, física, dos 5 sentidos, ou mais, né? Seja construída com código binário. Tá bom, pessoal? Código binário. Então você imagina que tudo seja código, inclusive o seu próprio corpo, os objetos, os seres vivos, tudo é código, tudo é programa, né? Tudo é código binário. Ou seja, só tem 2 estados, 0 e 1. Então o código é escrito como uma sequência alternada de 0 e 1. Ok, pessoal? Zeros e 1. Então você imagina a cortina de 0 e 1 caindo, certo? Descendo, tudo é código. E esses zeros e 1 podem mudar às vezes, eles se alternam, né? Quando você olha para uma porção do código, lá tem 0 e de repente virou 1, ok? Então eles podem inverter o bit. O bit pode ser invertido por alguma força. Que força é essa? É um programador. Alguma coisa está reprogramando o código, mudando o código, alterando o bit. Mais ainda, tudo é programa. Existem dados e existem programas. Você alimenta programas com dados. Os programas podem salvar, escrever, apagar, editar, ler dados. Os dados podem ser código, né? Ou seja, estamos falando aí de dados binários, que são código, são programas. Ou eles podem ser simplesmente dados feitos para serem lidos por seres humanos, ou para serem lidos por programas. Ok, pessoal? Então tem essa dualidade de dados e programas. Mas no fundo, é tudo código binário. Tudo acaba sendo representado como código binário. Claro que tem uma piada que rola, né? Na área de quem estuda programação, que, nossa, aquele cara ele sabe programar em binário. Claro que não existe nenhum ser humano que seja capaz de programar um computador diretamente em binário. Isso seria impraticável, certo? Por isso que o ser humano inventou linguagens de programação que associam símbolos legíveis ao ser humano aos dados binários. Dessa forma você consegue criar instruções para que o computador seja programado e responda a você, o programador, ok? Mas eu não vou ficar em teoria da computação aqui, não. Vamos direto para o que importa. Se tudo é código binário, então imagina que a realidade ao seu redor, incluindo você mesmo, seu corpo, seja um mar
de código binário. Para todo local, para todo lugar que você olhar, tem código binário. Ok, pessoal? Agora, deem uma olhada nessa imagem. Vocês estão vendo aí um trecho, uma parte desse mar de código binário. Imagina que você mesmo, um ser vivo, um ser humano, você também é um programa, você também é uma porção de código, de zeros e uns. Imagina que você esteja perdido dentro desse mar de código, porque você faz parte do mundo, certo? Só que para a gente identificar, para a gente isolar o seu código do resto do mundo, eu desenhei aí uma caixa, pessoal. Então a caixa representa o seu código, isolado do código externo do mundo. Tá bom, pessoal? Agora, deem uma olhada aí. Você deve estar pensando, mas como? Não dá para você simplificar a vida, os sistemas vivos, como código binário? Claro que dá, pessoal. Teoricamente, certo? Você poderia fazer uma varredura da realidade e conseguir simplificar ela no seu estudo científico dela, a ponto que você chega numa abstração tão pura, tão reduzida, né? E tão simples de entender, que você praticamente abstraiu a realidade como uma série de estados binários. Ok, pessoal? Você pode reduzir a realidade a estados binários. Ou seja, ligado, desligado. Certo? Preto ou branco. 0 ou 1. Sim, isso é possível. Só que é impraticável, né? É impraticável. Não é provável que alguém consiga fazer isso. Mas eu vou mostrar que talvez como você possa fazer isso. Então sim, você é uma caixa contendo código binário. Agora o truque aqui é entender que todo sistema, e nesse caso estamos falando de um sistema que também é um programa e que também é código, certo? Mas vamos chamar de sistema. Então, o sistema que constitui o seu ser dentro da entidade do mundo, que também é outro programa, é outro sistema, todo sistema, na verdade, todo sistema possui dentro do código dele apenas um bit, ok, pessoal? Um bit que a gente vai chamar de bit de inversibilidade sistêmica. Ou seja, dentre todos os bits que compõem o seu código binário, existe um bit apenas que, se alguém tiver acesso, vai conseguir mudar esse bit, né? Inverter esse bit de 0 para 1 ou de 1 para 0. E ao fazer isso, como esse bit ele é central para você, é o bit que causa a inversão de todos os bits do seu sistema. É o bit inversível sistêmico. Então, se você inverter apenas esse bit, você inverte todos os bits do sistema, do código. Você inverte todos os bits do seu ser. Tá bom, pessoal? Esse bit está marcado aí dentro da caixa com um círculo vermelho. Eu também marquei fora da caixa outro bit com um círculo verde. Ou seja, não só o sistema do seu ser possui um bit central inversível, apesar que esse bit eu não coloquei no centro, tá, pessoal? Coloquei mais na ponta. Mas ele poderia estar no centro. Esse bit é central ou não, certo? Mas vamos considerar que nesse caso ele esteja na ponta. O fato é que, se alguém tiver acesso a esse bit, ele pode inverter todos os bits do seu sistema. Mesma coisa, o sistema do mundo externo ao seu ser também deve ter lá fora um bit. E se você tiver acesso, você pode inverter todos os bits do sistema. Ok? Quando eu digo inverter, eu estou sendo literal. Imagina, por exemplo, um programa simples, feito de
apenas 6 bits. Então, vamos dizer que esse programa seja 0, 0, 0, 1, 1, 1. Pronto, esse é o programa. Se você inverter os bits desse programa, vai ficar 1, 1, 1, 0, 0, 0. Pronto, você inverteu todos os bits. A questão é, o que acontece geralmente se você fizer isso? Se você fizer isso no seu computador com um arquivo, você pega aquele arquivo e inverte todos os bits daquele arquivo. Você vai perceber que o arquivo vai ficar ilegível pelo sistema. Você perde o arquivo, você não pode mais acessá-lo. Mas se você desinverter os bits, você recupera o arquivo. Da mesma forma, se você inverter os bits de um programa, o programa vai dar pane, vai parar de funcionar, não vai mais executar no seu computador. E se você inverter todos os bits do software do seu computador, o computador também não vai funcionar, vai dar pane geral, vai parar de funcionar, vai paralisar tudo. É isso que acontece. Ou seja, no ambiente dos computadores, quase sempre, se você inverte os bits de um programa ou de um arquivo, você causa uma pane, você perde o arquivo, não funciona, para de funcionar tudo. Tá bom, pessoal? Porque não é inversível, tá? O computador só sabe ler o código naquela ordem. Só naquela ordem. Mas ele não consegue interpretar o código invertido. Teoricamente, você pode, perfeitamente, na verdade, em vários casos, você pode inverter o código e manter o computador funcionando? Ou você pode inverter o código de um programa e mesmo assim ele continua funcionando? Bom, isso é uma pergunta difícil, mas sim, é possível sim, pessoal. Então vamos entender uma coisa aqui. Mas é claro, pessoal, se vocês invertessem todos os bits do software do seu computador, o computador iria parar de funcionar. Mas se você não parasse somente no software, mas continuasse a inverter todos os bits a nível de hardware, você poderia manter seu computador funcionando mesmo com todos os bits invertidos. Porque o hardware, ele também tem ordem, certo? Os transistores que fazem o computador funcionar, eles têm assinalados ali, certo? O que é 0 e o que é 1. Se você inverter isso, inverter a ordem, o hardware passa a ficar compatível com o seu software invertido também. Tanto o hardware quanto o software invertidos, o computador volta a funcionar. Só que aí o computador não vai mais funcionar com dados que forem alimentados de fora, de outros computadores. Se você pegar um DVD de outro computador, ele não vai ser lido pelo seu computador. Se você conectar o seu computador na internet, ele não vai conseguir interpretar os dados que vêm de fora e a internet também não vai conseguir se comunicar com o seu computador. Certo? Interessante, né, pessoal? Você isolou o seu computador de todos os outros computadores. Agora, se você só inverter os bits do software do seu computador, vai dar pane, né? Enquanto sistema binário, você está perdido dentro do mar de código do mundo. Imagina que o mundo, certo? Ele influencie você. Você não controla a si mesmo. O mundo que controla você. Ele influencia você e isso significa que ele tem acesso àquele bit que está marcado em vermelho. Ele consegue acessar aquele bit de inversibilidade do seu sistema e aí ele inverte aquele bit e aí isso causa uma reação em cadeia e todos os bits do seu sistema são invertidos. Quando isso acontece, e como você não está preparado para isso, dá uma pane geral no seu sistema. Você paralisa, você congela. E isso geralmente coincide com problemas na sua vida. Por exemplo, você fica paralisado, doente, ou quando você simplesmente dorme. Sim, quando você dorme. Ou quando você está em conflito com o mundo, você não consegue se adaptar ao mundo. Você é o inverso das pessoas. As pessoas não entendem você. Só que isso te afeta negativamente, certo? Isso é o mundo controlando você. Eles conseguem, o mundo, né? Ou seja, as pessoas e tudo mais, conseguem inverter o seu bit. E você vira uma coisa incompatível com o mundo. Que vive em pânico, com medo. Ou pior ainda, você não funciona dentro do mundo. Você não funciona na sociedade. Você
é incapaz, certo? Você não funciona. Porque é justamente isso que acontece. Se você inverter os bits de um programa, 99,999% das vezes, aquele programa vai parar de funcionar. Tá bom, pessoal? Então você é um programa defeituoso. Ou você é um programa que até funciona na sociedade, mas nem sempre. Quando o mundo, a sociedade, resolve inverter o seu bit inversível, você para de funcionar. Então quem programa, na verdade, o seu corpo, a sua mente, o seu software e o seu hardware é o mundo, não é você. Você não controla, porque você não tem acesso para o bit inversível. Você não tem acesso àquele bit vermelho marcado aí na foto. Entenderam, pessoal? E você também não tem acesso ao bit de inversibilidade do mundo. O bit de inversão do mundo. Você não tem acesso. O mundo tem acesso ao núcleo da sua alma e pode inverter o seu ser, fazendo com que você pare de funcionar. Mas você não tem acesso ao núcleo do mundo, da alma do mundo, para fazer ele parar de funcionar. Agora imagina se você tivesse acesso ao núcleo da alma do mundo para fazer o mundo parar de funcionar e causar o fim do mundo. Pois é, pessoal. Mas a primeira coisa que você tem que fazer para ter esse poder, primeiro você tem que recuperar a sua autonomia. Você tem que primeiro ter acesso ao bit de inversão do seu sistema binário. Porque aí sim você pode recuperar o controle sobre o seu sistema. E depois, isso automaticamente vai te dar o poder de influenciar o mundo lá fora e começar a inverter os bits do mundo lá fora. Você vai influenciar e mudar o mundo com o seu código reverso, invertido ou reverso, que vai estar em completa antítese, né, ao código do mundo. Ou seja, você se torna parecido com o filme Matrix, você é o programa, ou você, na verdade, você é o antiprograma, porque você é o escolhido, e o agente Smith é o programa da Matrix, que quer te matar. Mas você é o antiprograma, você é o inverso dele. E os dois se anulam, certo? Você anula ele. Ou você anula ele, né? E ainda sobrevive. Ou os dois se cancelam e os dois morrem. Bom, de qualquer forma, a primeira coisa que você tem que fazer é obter o controle sobre o seu código binário, o seu sistema, para impedir que uma força superior a você, uma força do mundo, consiga inverter todos os seus bits. Ou seja, se o seu espírito, que está fora da Matrix, conseguir descer, né, para dentro do seu corpo, para dentro da sua mente, e a sua mente se tornar poderosa o suficiente para reprogramar a si mesma, né, limpar a si mesma e reprogramar, e depois reprogramar o seu corpo e também o seu cérebro, você vai ser capaz de atingir a perfeição. Ou seja, você vai reprogramar o seu código, você vai fazer um novo código que seja inversível. É isso mesmo. Isso significa que, mesmo se o mundo tivesse acesso e invertesse todos os seus bits, usando o bit inversível, você continuaria funcionando. Entenderam? Você se tornaria imune a essa tática do sistema que está fora de você, certo? Então o primeiro passo é você conseguir reprogramar a si próprio. Primeiro, a nível de software. Você usa a sua mente, você reprograma a sua mente. E depois você usa a sua mente para alterar, né, reprogramar o seu corpo. E no final das contas, você vai estar imune a essa maracutaia do mundo ter acesso ao seu bit de inversão sistêmica, tá bom? Inclusive, quando o mundo consegue inverter os bits da sua mente, a sua mente vai ficar em conflito com o seu corpo. Então eles podem, por exemplo, o mundo pode causar um conflito do seu corpo com a sua mente. Ou causar um conflito da sua mente com o seu corpo, ou do seu corpo com a sua mente. Tanto faz. E aí você entra em pane, certo? Esses devem ser os mecanismos, por exemplo, do sono, da doença, da morte, dos conflitos internos com o mundo que você tem, do seu sofrimento, da sua dor. É eles, o mundo, eles ou ele, né, que estão conseguindo criar esse conflito, certo? Mas se você se tornar imune a isso,
você se torna muito perigoso. Você se reprograma e você se torna um sistema, um programa autônomo, que programa a si mesmo e não é influenciado pelos programas exteriores, externos do mundo lá fora. Ou seja, os seus bits só podem ser invertidos por você mesmo, por mais ninguém. E mesmo se inverter todos os seus bits, você continua funcionando, tá? Então esse é o segredo da evolução espiritual. Se você conseguir fazer isso, meu amigo, você vai ficar invencível, imune a todas as forças desse mundo. Nada vai poder alterar o seu código, certo? E mesmo que você inverta todos os bits do seu código, você continua funcionando. E isso é uma excelente estratégia, porque se você pode inverter os seus bits como você bem entender, você pode confundir o seu inimigo, causar confusão nos seus inimigos. Porque quando o seu inimigo acha que entendeu você e entendeu a sua ordem, conseguiu fazer decodificou o seu ser, né? Enxergou o seu código-fonte, ele tem um susto, porque de repente você inverteu tudo. E agora ele já perdeu o fio da meada e não entende mais quem você é. Tá bom, pessoal? Então, você se torna invencível e ilegível, identificável e intocável e imune a manipulações. Você também se isola do mundo, né? Da sociedade. Você se isola. Você se torna um sistema independente, que tem funcionamento independente. Nada pode desligar você. Tá? Você funciona independentemente de qualquer sistema ao seu redor, ou que esteja, ou que o sistema do próprio mundo, né, pessoal, que você está dentro, tá bom? E tudo isso porque você controla a inversão do seu próprio código. E o seu código, ele funciona de ambos os jeitos. Tanto do jeito invertido, quanto do jeito vertido. O vertido e o invertido não alteram o seu funcionamento. Esse é o pior pesadelo de qualquer sistema de controle. Pode ser o universo, pode ser o multiverso, pode ser aqui na Terra, pode ser o omniverso. Não interessa. O pior pesadelo de qualquer sistema de controle é que o indivíduo consiga se libertar dessa influência externa e ele se torne uma unidade autônoma de pensamento, de ação e de funcionamento que pode programar a si próprio e é imune à programação e interferências externas, ou seja, nada lá fora consegue alterar a sua programação. Você entendeu? E aí, uma vez que você tem atingido esse estado de plenitude, soberania, e você é intocável, aí sim você pode pensar e começar a tentar inverter os bits do sistema do mundo que te cerca. E, basicamente, se você quiser, causar o fim do mundo. Você se torna uma ameaça gigantesca para o mundo, porque você pode começar a inverter os bits que estão mais próximos, né, da sua caixa. Mas por que parar por aí? Você vai invertendo um bit por vez aqueles que estão mais próximos da sua caixa? Não. O seu objetivo é maior que esse. Se você realmente quer acabar com o mundo inteiro e transformar o mundo apenas em um espelho seu, dominar o mundo, tudo que estiver em desacordo, né, com o seu padrão, com o seu código, vai desaparecer também, entende? O seu objetivo, na verdade, é encontrar o bit de inversão sistêmica que pertence ao mundo. Aí na tela de vocês, na foto, vocês podem ver que eu marquei com um círculo verde. Esse é o bit de inversão do mundo. Se vocês encontrarem ele, se vocês crescerem a sua caixa e eventualmente vocês baterem nesse bit, ele vai estar diretamente ao alcance de vocês. Aí vocês vão lá, vocês invertem esse bit e, em reação de cadeia, todos os bits do mundo vão ser invertidos ao mesmo tempo ou em sequência. E o mundo vai virar um espelho seu. Ele vai ter os mesmos programas que você tem. Todas as pessoas serão iguais a você, ou elas vão desaparecer. Entende, pessoal? Ou você vai destruir o mundo inteiro. Vai causar um genocídio, um humanicídio, um cosmicídio. Tanto faz. Você vence. Tudo vira você. Tudo é você. O universo inteiro é o seu código. Você contaminou tudo com o seu código. E o mundo, o universo, o sistema de controle original que te fazia sofrer, que te ostracizava, que te prendia, que te controlava, que fazia você cair em depressão, que te desligava e depois ligava você de novo, mas depois desligava, ele não vai mais poder retaliar, ele não vai poder fazer nada, ele não pode nem se defender, porque você tem acesso ao bit de inversão dele e ele não tem acesso ao seu bit de inversão mais.
E mesmo se ele tivesse acesso, se ele inverter seus bits, você continua funcionando, porque você tem funcionamento autônomo agora. E inversível, né? Funciona de ambos os jeitos, tanto no modo invertido quanto no modo vertido. Não é divertido isso, meu pessoal? Muito, tá bom? Esse é o segredo de como você pode acabar o mundo com o poder da sua mente. Este é o fim do mundo. Ah, pessoal, e se eu disser que essas informações que eu passei para vocês já são a chave que provam que eu acessei o bit de inversão do meu próprio ser, junto ao mesmo tempo que eu acessei o bit de inversão do sistema do mundo. E que, a partir de agora, eu vou dominar o mundo inteiro e causar o fim dele. E se eu dissesse isso para vocês? Vocês diriam que eu estou fumando um baseado muito grande? Bom, talvez. Tá bom, pessoal? É só para dar um exemplo para vocês. Que tipo de informação, que tipo de verdade você tem que atingir para você conseguir chegar, né? Que tipo de introspecção, de jornada interior você tem que fazer para você conseguir chegar nesse bit que está no centro da sua alma, do seu ser, para controlar a sua mente e depois também reprogramar o seu corpo para se tornar imortal, por exemplo. Certo? Que tipo de trabalho, de informação, de verdade você tem que atingir para chegar nesse ponto? Bom, isso vai depender de cada um. Mas sim, você tem que trabalhar espiritualmente muito para chegar nesse ponto. Muito, pessoal. E quando você conseguir dominar, né? Se você dominar o seu interior, se você vencer o inimigo interior, você automaticamente venceu o inimigo exterior também. Eu acho que é até mais fácil do que vocês pensam. Porque eu falei que primeiro você tem que dominar a si mesmo e depois você pode dominar o mundo. Mas eu acho que é até mais fácil que isso. Se você conseguir dominar a si mesmo, você também já dominou o mundo, entendeu? Coincide, né? É coincidente. Quando você acessa o bit de inversão do seu sistema binário, você também obtém acesso ao bit de inversão do sistema binário do mundo.